Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não é por acaso que o PSD usou as palavras que usou, ou os verbos que usou. Não é habitual usá-lo, mas infelizmente, na relação que o Sr. Ministro tem tido com esta Assembleia, já é a segunda vez que num assunto de muita importância, o Governo não tem o comportamento esperado por parte da Assembleia da República. Porque a estratégia do Governo muitas vezes é não responder, ficar no vazio. E, infelizmente, essa é uma prática que acontece com vários outros ministérios deste Governo, que prefere não responder e escudar-se no silêncio do que dizer a verdade sobre a realidade que aqui nos traz. Mas, Sr. Ministro, há uma coisa que o Sr. Ministro ainda não percebeu. O Sr. Ministro não veio aqui hoje para discutir connosco a bondade das listas transnacionais. Este debate não é sobre o conteúdo das listas, nem sobre a sua bondade, nem é sequer sobre a posição do PSD. Este debate aqui hoje é sobre a conduta do Governo em relação a esta matéria. É sobre o facto do Governo ter assinado uma declaração que não assume, é sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros não ter colocado informação pública sobre esta matéria, é sobre o Governo dizer uma coisa sobre listas transnacionais e todos os atos públicos do Governo ou do Partido Socialista são exatamente em sentido contrário daquela que é a posição política do Sr. Ministro e do Primeiro-Ministro. Não faça essa cara, Sr. Ministro. O Primeiro-Ministro disse que era contra as listas. Ora, assinou uma declaração que está aqui e que diz claramente, no seu ponto 9, que é importante fortalecer o caminho das listas transnacionais. Está aqui, Sr. Ministro. Ponto 9. A seguir, na segunda oportunidade que tem, os deputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu votam todos a favor da manutenção das listas. E esse relatório dizia mesmo, no ponto que foi retirado, que de criação de um círculo eleitoral. E depois o Sr. Ministro diz, nós não podemos censurar o debate. Pois não, Sr. Ministro. O que está aqui a acontecer é que o Governo português assumiu posições em nome de Portugal sem fazer o debate. É isso que está em causa. O Sr. Ministro tem que reconhecer que o Governo partiu para um debate com posições assumidas e era até discutível se as poderia assumir ou não, mas o Governo recusa reconhecer que as assumiu. E por isso é que nós dizemos que está a tentar manipular e que está a faltar à verdade. Porque o Governo assinou uma declaração em que se fala das listas transnacionais, em primeiro lugar. E depois diz que o Governo é contra. Então, mas se é contra, porquê é que este documento, que Portugal tinha que ser aprovado por unanimidade entre aqueles países, porquê é que Portugal deixou lá ficar este ponto 9? Então o Sr. Ministro está-me a dizer também, porque assim está a confessar, que de facto cedeu àquela que era uma prioridade francesa. Porque isto é muito caro aos franceses. Disse o Sr. Ministro, será que é por isto e que Portugal tem um compromisso com a França que o obriga na esfera internacional a dizer que sim a tudo o que a França quer? É que depois também vamos ver o que aconteceu esta semana e também soubemos pela imprensa internacional que Portugal, isto eu não vi desmentido pelo Governo, era favorável à alteração do método de eleição do Presidente da Comissão Europeia. E, portanto, ficamos a saber também pela imprensa que o Governo português volta a apoiar uma nova bandeira de Macron, ou dos socialistas europeus ou franceses, que querem voltar atrás na forma de escolha do Presidente da Comissão Europeia. Não, agora já não é. Nós já não sabemos se é a estratégia de Macron, se é de Moscovici. A verdade é que parece que Moscovici quer ser candidato à Comissão Europeia, sabe que o Partido Socialista, a nível europeu, está completamente esfrangalhado e nunca ganhará as eleições europeias, e, portanto, só lhe resta alterar a estratégia de eleição para poder satisfazer a sua necessidade. Agora eu pergunto, o Governo português tem uma estratégia lá fora de portas, favorável a este acordo político que pode haver, e cá dentro diz aquilo que realmente pensa e aquilo que realmente defende? Há uma coisa que nós sabemos, a bota não bate com a perdigota, Sr. Ministro, porque o Governo não assume aquilo que assina, diz que não faz uma coisa que é contra, e depois quando tem a oportunidade de demonstrar factualmente, faz ao contrário. E o próprio Partido Socialista Português, com os seus eurodeputados, que votam livremente, eu não ponho isso em causa, mas votaram todos da mesma forma. Como até sabe muito bem, que muitas vezes no Parlamento Europeu votam de forma diferente. Mas o que é facto, Sr. Ministro, é que todos os dados, todos os factos que nós conhecemos da ação do Governo, que é feita publicamente, são todos contrários àquela que é a retórica do Sr. Ministro e também do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, nós ficamos sem perceber o que é que de facto acontece. E o Sr. Ministro voltou a dizer também, quando chegarmos ao tempo de discutir isto no Conselho, aí Portugal terá uma posição. Mas eu vou-lhe perguntar, mas já agora, quando for a altura de discutir isto no Conselho, o Governo vai falar com os partidos em Portugal, sabendo que esta é uma matéria de competência da Assembleia e dos partidos políticos? Vai procurar este consenso? É que nós também não queremos que o Governo
tenha que levar tudo para Bruxelas com consenso em Portugal com os partidos todos. Não, nós conhecemos partidos que são contrários à ideia europeia. Agora, que se uma primeira vez o Governo escondeu do Parlamento a sua posição na questão da PESCO, agora nesta volta a esconder, parece que há aqui uma norma de conduta por parte do Governo e deste Ministério em particular, que tudo aquilo que diz lá fora não é o que diz cá dentro. E não vou voltar a falar do plano B, Sr. Ministro, que o Governo dizia que não havia um plano B e parece que houve. E, portanto, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, esta é uma matéria para nós é muito importante. É a conduta do Governo, não é a discussão de fundo sobre listas transnacionais e, portanto, não vale a pena tentar baralhar, como é habitual, dizer que o PSD há 3 anos atrás, ou há 2 anos atrás, até era favorável à discussão ao princípio. E até qualquer um de nós pode ser favorável à discussão deste princípio. O que não é favorável é que o Governo português assuma, numa declaração entre Estados-membros do Sul, assume uma posição favorável a estas listas e depois vem a dizer para Portugal, por um lado, que aquilo não estava na declaração, segundo, que é contra aquelas listas. Então, se é contra, porque é que assinou? Volto-lhe a perguntar. Se é uma questão de consenso, se é uma declaração que junta a opinião dos países todos e aquilo que pode ser o mais consensual entre todos. Haverá muitas matérias que ficarão de fora destes acordos, destas declarações, que são aquelas em que não há consenso. Portanto, ficamos aqui a pensar que ou o Governo não tem estratégia, ou então tem uma estratégia tão maquiavélica e zigue-zagueante que diz uma coisa em Bruxelas e lá fora e outra coisa cá dentro. E isto não nos parece nem sério politicamente, nem, sobretudo, leal para com o Parlamento português. E o Sr. Ministro terminava só com uma questão que também me parece importante deixar aqui bem claro. As oportunidades todas que o Governo teve de recuperar este caminho e de ser leal ao Parlamento e a Portugal era ser transparente. E nestas duas matérias, na PESCO, que o Sr. Ministro bem conhece, e nesta, o Governo foi tudo menos transparente. E é por essa razão que o Sr. Ministro foi aqui chamado já várias vezes, bem como o seu colega da Defesa, para prestar esclarecimentos. Porque o PSD não mudou de posição na sua participação europeia, o PSD não muda de posição na sua vontade de aprofundar a construção do projeto europeu, o PSD não gosta é que gozem com os portugueses, é que tenham posições diferentes lá fora e que não tenham coragem de as assumir cá dentro. Porque se a questão do Governo for falta de apoio parlamentar nas matérias europeias, o Sr. Ministro sabe muito bem que quando precisou e quando precisar de um partido que não é apoiante deste Governo, que não faz parte da coligação governamental naquilo que for o interesse nacional, o Sr. Ministro sabe muito bem que o PSD disse sempre presente, como já disse no passado, e virá e voltará a dizer no futuro. Muito obrigado.